Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e talvez o seu problema não seja falta de capacidade. Talvez você seja justamente a pessoa que resolve tudo, que aparece um problema, você encontra uma saída, que quando encontra um cenário que muda, você aprende novamente, quando ninguém sabe o que fazer, as pessoas procuram você. Só que existe um preço escondido nisso. Você fica cada vez melhor em resolver problemas, mas também fica cada vez mais cansado de precisar resolver tudo outra vez. Você aprende uma ferramenta, ela muda. Você domina uma estratégia, o mercado muda. Você organiza um processo, as pessoas mudam. Você resolve o problema desta semana e na semana seguinte ele volta, só que com outro nome. E eu conheço essa sensação, porque eu vivi isso nos bastidores do digital durante 5 anos da minha vida. Eu trabalhava com gestão de tráfego, sabe? Campanhas, agências, clientes, toda aquela coisa de metas, pressão, sabe? E particularmente eu era muito bom naquilo que eu fazia. Quando uma campanha parava de funcionar, eu encontrava a saída. Quando uma plataforma mudava, eu aprendia novamente. Quando um cliente trazia um problema, eu resolvia. Eu sabia que eu conseguia resolver todos os problemas que chegassem a mim, mas eu estava ficando cada vez mais exausto. Não porque eu não sabia trabalhar, mas porque parecia que eu precisava reconstruir o mundo inteiro toda semana. Mudava o algoritmo, mudavam as ferramentas, mudava o comportamento do público, sabe? Mudavam as promessas do mercado e eu continuava correndo atrás da próxima resposta. E foi aí que eu comecei a pagar mais caro por clareza. Cursos, mentorias, sabe? Consultorias, a gente pagava 20, 30 mil reais. Dinheiro gerado pelo meu próprio trabalho, sabe? E eu pensava, quando eu pagava esses valores, eu pensava, tá, agora alguém vai me entregar uma resposta que permanece, porque tudo muda, eu já constatei isso, né? Então eu entrava nesses ambientes, via as pessoas com resultados enormes, boa comunicação, sabe? Palco, autoridade, métodos, histórias muito bem contadas. E eu aprendia sobre vendas durante os bastidores da internet, aprendia sobre posicionamento, sobre storytelling, sobre marca, criação de sentido, e tudo isso diretamente da fonte da elite do mercado. E tudo isso funciona porque uma boa narrativa, ela pode prender a atenção da pessoa, ela pode mobilizar pessoas, pode criar identidade forte, pode fazer uma empresa vender muito. Mas eu saía dali com novas estratégias, novos modelos, novas possibilidades, e eu saía me sentindo armado até os dentes. Mas alguns dias depois acontecia algo muito estranho. Eu tinha muito conhecimento, mais ferramentas, mais munição, mas ao mesmo tempo menos clareza sobre onde estava o alvo. Então, talvez você também esteja vivendo isso. Você não está sem informação. Hoje você está cheio de informação. Você salvou vídeos, você comprou cursos, você fez as suas anotações,
sabe? Instalou ferramentas, começou os métodos e cada nova resposta abre 10 possibilidades diferentes, sabe? Você não está vazio, você está cheio demais. E foi nesse momento que eu li um livro sobre sistemas organizacionais e cibernética. E eu encontrei ali uma crítica que me atingiu de uma maneira muito direta, porque eu vivi isso na prática. A ideia era mais ou menos essa que o livro dizia. Ele dizia o seguinte: consultorias de elite podem reunir pessoas em grandes eventos. Eles podem entregar muito conhecimento, eles podem entregar modelos sofisticados, técnicas sofisticadas, ferramentas muito bem elaboradas. As pessoas, elas podem sair dali extremamente motivadas, mas voltar para suas organizações sem nenhuma estrutura capaz de organizar tudo aquilo que elas aprenderam. Elas não voltam sem conhecimento, elas voltam com conhecimento de mais e estrutura de menos. E aí, pausa. Quando eu li isso, alguma coisa clicou, de fato. Porque o problema não era a falta de resposta. O problema era falta de eixo. E eu estava acumulando respostas diferentes sem possuir uma estrutura capaz de distinguir qual que era a resposta que servia para qual problema. E isso está ficando cada vez mais perigoso hoje em dia no século XXI. A complexidade ela aumentou cada vez mais. A velocidade com que as tecnologias avançam aumentou muito mais. A quantidade de ferramentas aumentou. E agora a inteligência artificial coloca na mão as capacidades que poucos anos atrás estavam apenas restritas a grandes empresas e especialistas. E isso é poderosíssimo demais, mas existe um outro lado. Você recebe hoje mais possibilidades do que consegue absorver sozinho. Então, sem uma estrutura, mais informação não produz liberdade, produz confusão, produz ansiedade, produz dependência, produz burnout. Eu tive burnout. Mas e aí você começa a acreditar que ainda não encontrou a resposta certa. Então você vai lá, compra outra resposta, e depois outra, e depois outra, com dinheiro do seu trabalho, até perceber que estava tentando resolver um problema estrutural, acumulando soluções soltas. E foi dessa dor que nasceu uma pergunta diferente que eu faço aqui no meu canal. Eu parei de perguntar qual que é a melhor estratégia e comecei a perguntar o que não pode faltar. O que precisa continuar existindo para que uma organização continue sendo uma organização? O que permanece quando a plataforma muda? Quando a estratégia muda? Quando as pessoas mudam? Quando a tecnologia muda? O que não pode desaparecer? E, ironicamente, nenhum dos meus cursos caros que eu pagava respondia a essa pergunta. Era tudo contingente. E foi dessa pergunta, foi dessa investigação que nasceu a ontologia da viabilidade. A hipótese que eu venho defendendo identifica 3 condições fundamentais. Vamos lá. Orientação temporal, coordenação estruturada e efetivação operacional. Uma organização, ela precisa ligar aquilo que ela faz hoje com a possibilidade de continuar existindo como organização amanhã. Ela precisa coordenar pessoas, decisões, funções, recursos e diferenças. E precisa transformar a intenção em alguma coisa que realmente possa ser verificado no mundo real, ou seja, efetivação. Sabe? Se perde orientação, ela apenas reage.
Se você perde uma orientação, você reage às coisas. Se você perde a coordenação das partes organizadas, ela se fragmenta. E se você perde a efetivação operacional, tudo aquilo que foi planejado vira discurso. E eu finalmente havia encontrado um eixo para toda aquela dor inicial. Mas encontrar uma resposta dentro da própria cabeça não é suficiente. Eu precisava descobrir se aquilo era realmente algo estrutural ou apenas uma história que eu estava contando para mim mesmo, sabe? E é por isso que esse canal é um laboratório público da minha própria evolução. E eu não apareço aqui apenas para te entregar respostas prontas. Eu quero mostrar a construção, as dúvidas, as falhas, as correções e os momentos em que a realidade responde. Porque uma ideia, ela pode parecer perfeita enquanto permanece protegida dentro da sua cabeça. Você pode criar uma boa narrativa em torno dessa ideia, pode encontrar pessoas que concordam com você, pode construir uma identidade, pode fazer a ideia ser vendida e ela ainda assim pode estar errada. E eu precisei tomar uma decisão sobre isso. Eu poderia continuar aplicando essa teoria apenas dentro dos meus próprios projetos, ou poderia colocá-la dentro de um ambiente onde outras pessoas teriam a função de procurar as falhas na minha teoria. Porque se faltasse uma quarta condição na minha alegação, eu precisava reconstruir o meu modelo. Se uma das 3 condições fosse desnecessárias, eu precisava removê-las. E se alguém mostrasse uma organização continuando no tempo sem uma das funções e sem qualquer equivalente funcional, o núcleo da tríade seria atingido. E isso significa levar as suas ideias a sério. Você precisa permitir que as suas ideias encontrem resistência real. Antes dessa etapa, eu já havia enviado outros trabalhos, obviamente, para revistas científicas importantes. Em todas elas eu fui rejeitado. E eu aprendi uma coisa difícil nessas rejeições. No ambiente científico, não basta ter uma boa intuição que parece correta. Você precisa formular a pergunta com precisão, você precisa declarar o objeto e você precisa mostrar onde está a sua contribuição. E precisa fazer isso numa linguagem que permita que as outras pessoas reconstruam aquilo que você construiu na sua cabeça, nas suas ideias, que fazem sentido. Então, uma boa ideia mal formulada, ela pode desaparecer antes de ser compreendida. Cada tentativa me obrigou a melhorar o meu argumento e eu acumulava a experiência prática do campo de batalha das empresas, do digital, e começava agora a acumular também a experiência diplomática teórica do campo científico. Até que eu preparei uma nova versão do meu trabalho, mais refinada, mais precisa, construída sobre tudo aquilo que eu havia aprendido ao longo da minha vida. E eu enviei essa nova formulação para uma revista científica internacional de alto nível. Eu, naquele momento, eu sabia, pelas rejeições anteriores, que muitos trabalhos chegam, como o meu, à porta da revista, e nem chegam a ser avaliados, em revisão por pares, porque normalmente a maioria dos trabalhos são encerrados nos primeiros filtros dessas revistas de alto nível. Então eu enviei o meu trabalho e esperei. O primeiro mês passou, depois o segundo, depois o terceiro, e o trabalho continuava dentro do processo. E
foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu lembro de pensar, tá, então existe alguma coisa aqui. Talvez eu realmente não esteja louco. Talvez aquela dor que eu havia sentido durante anos nos bastidores não fosse uma dificuldade pessoal minha. Talvez existisse um problema real que merecia ser investigado. E o trabalho ele havia chegado à revisão por pares. O meu primeiro trabalho. 3 revisores independentes avaliaram o meu manuscrito. E quando os pareceres deles chegaram, eu li tudo, linha por linha. E algumas críticas eram duras e algumas delas estavam corretas. O meu texto ele precisava de mais ancoragem, eles diziam que alguns conceitos, diziam eles, Gustavo, você precisa ser mais preciso. Eles diziam, alguns movimentos que você trouxe ainda estavam insuficientemente desenvolvidos. E eu aceitei todas essas críticas, porque autonomia radical não significa acreditar que todos estão errados menos você. Autonomia radical significa continuar comprometido com aquilo que é verdadeiro, mesmo quando uma crítica atinge o seu trabalho. Mas quando eu comparava os pareceres, o texto, a pergunta central, alguma coisa começou a aparecer. Uma coisa ficou muito estranha nesse processo. A pergunta do meu trabalho era: o que precisa ser sustentado para que uma organização continue sendo ou continue existindo como organização? Então, a contribuição minha não estava em dizer que ninguém jamais havia falado sobre tempo ou coordenação ou efetivação. É claro que essas ideias, elas já existiam na literatura vigente. A contribuição alegada estava na relação entre essas 3 condições, na hipótese de que as 3 exercem funções necessárias para a continuidade organizada da organização. E na possibilidade de testar isso, retirando uma condição e todos os seus equivalentes funcionais. Enfim, mas parte da avaliação parecia procurar outra coisa que o meu trabalho não buscava responder. Eles diziam, já existe literatura sobre tempo, já existe literatura sobre coordenação, Gustavo. Eles diziam, já existe literatura sobre ação. E eu pensava, sim, existe. Os tijolos, eles já existem, mas isso significa que a mesma casa já foi construída? Então, encontrar as peças não é a mesma coisa que encontrar a estrutura, a arquitetura que permanece. E foi aí que eu percebi um possível deslize analítico no topo da elite global. Talvez eles não estivessem avaliando exatamente aquilo que eu estava apresentando. Eu parei, abri novamente o meu manuscrito, abri a carta de apresentação inicial, abri os pareceres dos 3 revisores, coloquei tudo lado a lado e comecei a fazer perguntas muito simples. Eu comecei a perguntar: qual pergunta eu havia feito? Qual pergunta eles estavam respondendo? Onde eu colocava a minha novidade? Onde eles estavam buscando por essa novidade? E naquele momento, a minha posição dentro do processo editorial ele começou a mudar. Eu havia entrado como um autor que seria avaliado, ou seja, eu entrei porque na minha cabeça era a elite global. Eu falei, então vou entrar com a maior humildade possível, carta de apresentação, manuscrito, etc. Mas os pareceres, aliás, e naquele momento em que a minha posição mudou dentro do processo, foi que eu havia entrado como autor para ser avaliado, mas
os pareceres também eram documentos oficiais da revista e também continham perguntas, premissas, critérios, sabe? Conclusões, e também poderiam ser examinados. E eu levei essa questão para uma instância editorial adicional. Eu pedi para eles levaram, na verdade, essa minha questão para um patamar onde normalmente não é avaliado. Ou seja, para entrar numa revista científica, você já tem que passar pelo filtro inicial, passar pelos 3 pareceres e ainda conseguir entrar para uma instância adicional é praticamente quase impossível, tá? Mas eu entrei no processo em uma instância adicional, não para dizer aceitem o meu trabalho porque eu acredito nele. Eu usei essa instância para perguntar: o objeto avaliado era realmente o objeto apresentado? Porque eu sou um pesquisador independente. Eu deixei a faculdade de economia no 2º ano para empreender na internet. Sabe? Eu não tenho um departamento universitário para atrás de mim para absorver esse impacto. Eu apenas tinha os livros que eu li, a experiência que eu vivi, o trabalho que eu construí e a força do meu argumento. E eu havia começado olhando para aquele sistema de baixo para cima. Eu entrei para ser avaliado, mas durante o processo, a própria avaliação começou a se tornar um novo objeto de investigação. E é aqui que a minha história encontra a sua. Presta atenção, porque talvez você nunca tenha submetido um artigo científico, mas provavelmente você já percebeu que uma resposta pronta de alguém com mais autoridade que você já tenha recebido provavelmente uma resposta pronta de alguém com mais autoridade que você, um chefe, um professor, um consultor, sabe? A internet é cheia de especialistas, a internet é cheia também de pessoas com muitos seguidores, alguém com bons resultados, e você pensou: essa pessoa sabe. Então você pegou a resposta que ela te deu e executou, porque ela tem muitos seguidores e tem muito resultado. E foi exatamente isso que eu fiz durante muito tempo da minha vida. Eu olhava para alguém com resultado, que tinha uma marca forte, com boas provas sociais, boa comunicação, e confundia capacidade de vender uma resposta com a capacidade de compreender o meu problema. E essas duas coisas podem caminhar juntas, mas elas não são a mesma coisa. Uma resposta, uma pessoa pode vender muito e não possuir resposta estrutural para a sua empresa. Ela pode construir uma história excelente e ainda assim estar explicando a realidade de maneira incompleta. Ela pode possuir a autoridade institucional, social ou comercial sem conseguir demonstrar a autoridade epistêmica daquilo que afirma. Sabe? A autoridade institucional é o poder de decidir. A autoridade comercial é a capacidade de movimentar o mercado. Só que a autoridade epistêmica é a capacidade de demonstrar por que uma afirmação corresponde ao objeto, à pergunta e às evidências. O problema não é ouvir pessoas com autoridade. O problema é entregar o próprio julgamento sem examinar a estrutura da resposta. Porque ninguém aqui é ingênuo. Eu tenho 25 anos e sei que uma narrativa forte pode prender a sua atenção, pode fazer você desejar mais,
sabe? Uma transformação, ela pode ajudar você a compreender uma ideia difícil, e é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu estou usando a minha história para transportar uma descoberta científica para você. Mas história não prova descoberta. Ela abre a porta. Depois que você entra, a estrutura ela precisa permanecer de pé. E foi isso que eu demorei anos para compreender. Eu não precisava abandonar storytelling, tráfego pago, eu não precisava abandonar identidade, eu não precisava abandonar a criação de sentido, sense make, sabe? Eu precisava colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu precisava que a narrativa transporta sentido, a identidade organiza reconhecimento, mas nenhuma das duas substitui as condições que permitem que uma organização continue existindo e agindo no mundo. E agora eu posso usar a narrativa sem confundi-la com fundamentos epistemológicos e ontológicos. Eu posso contar uma história sem acreditar que a história é a própria realidade. Eu posso usar o sense make para ajudar você a perceber uma estrutura que seria difícil de enxergar de outra forma. É isso que este canal, é por isso que esse canal está sendo construído. É um lugar onde você não recebe apenas mais respostas. Você aprende a encontrar o eixo que permite organizar todas as respostas que as pessoas vão te dar. O eixo ontológico, o eixo epistemológico. Porque o seu problema talvez não seja a falta de conhecimento. Talvez você esteja armado até os dentes como eu. Talvez tenha ferramentas, estratégias, inteligências artificiais e informação de sobra, igual eu também tinha. O que falta é você saber qual é o problema que você está tentando resolver. Qual é a direção que não pode ser sacrificada? O que precisa ser coordenado? E qual é a ação que precisa realmente acontecer? E esse é o plano que eu quero deixar para você no vídeo de hoje. Então, antes de você comprar a próxima resposta, eu quero que você pare primeiro e defina o problema que você acredita estar enfrentando. Segundo, você faz perguntas de quais evidências mostram que esse problema realmente é um problema. E terceiro, você precisa verificar se a solução preserva a orientação, a coordenação e a execução. 3 perguntas. Qual é o problema real? Como eu sei? E o que precisa permanecer para que a solução não crie, a solução que eu estou recebendo não crie outro problema? Faça isso antes do próximo curso que você for comprar, antes da próxima contratação, antes de você seguir a próxima tendência e, mais importante do que tudo, antes de obedecer a próxima pessoa que fala com muita clareza. Esse canal é o laboratório público. Eu comecei esse canal aqui com a minha narrativa toda torta, com o meu sentimento tudo torto. Eu estou aprendendo na prática para o meu projeto, embora eu já tenha visto na prática, mas em outros projetos. Mas você não pode obedecer apenas às pessoas que falam com clareza. Não para se tornar uma pessoa arrogante que não escuta ninguém, sabe? Mas para recuperar a sua responsabilidade sobre o próprio julgamento. E esse é o estalo para o qual eu quero ajudar você a avançar. Sair de alguém que continua acumulando respostas, continua confuso, para alguém que possui um eixo capaz de organizar a complexidade. É sair de alguém que vive reagindo
a próxima mudança para alguém que sabe o que não pode ser perdido durante a mudança. Sair de alguém que terceiriza a própria direção para alguém capaz de ouvir, aprender e ainda preservar a sua autonomia radical. Defender as suas próprias ideias, levar as suas próprias ideias a sério. E foi esse o caminho que eu comecei a percorrer. Quando eu percebi que ser bom em resolver todas as coisas não era o suficiente. Eu precisava entender por que tudo precisava ser resolvido outra vez. Sabe, a minha história, ela não termina com uma teoria perfeita, ela continua num laboratório público. A minha teoria, ela está disponível, ela pode ser publicamente, eu já posso publicar, ela já está disponível publicamente, ela pode ser criticada, ela pode ser testada, pode ser corrigida, ela pode ser refutada. E eu não quero que você acredite em mim porque eu contei uma boa história no vídeo de hoje. Eu quero que a história ajude a você a enxergar o problema. Depois disso, nós colocamos a estrutura diante da realidade, depois da história. Agora, eu quero que você faça uma coisa simples nessa semana. Escolha uma decisão importante que você tenha, que você esteja prestes a tomar, uma compra, uma contratação, uma mudança na sua empresa, uma nova estratégia, e pergunte para si mesmo, qual que é o problema que eu acredito estar resolvendo? Qual é a evidência que eu tenho de que esse é realmente o problema? Eu estou escolhendo essa resposta porque ela possui fundamento ou porque alguém contou uma história que eu queria acreditar e que eu me senti poderoso, sabe? Eu passei por muito tempo isso. Eu me sentia muitas histórias, sabe? Talvez você descubra que não precise de mais respostas. Talvez você precise de um eixo, sabe? E o eixo que eu descobri foi a tese do meu trabalho. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E aqui, como de costume, é simples. Eu coloco as minhas ideias na mesa, você pensa sobre as suas, mas você não precisa concordar comigo. Só é proibido a sair desse vídeo sem pensar e sem refletir. Então, comenta aqui embaixo qual é a decisão que você precisa reexaminar na sua empresa, na sua vida. Se inscreve nesse canal. Toda quarta, às 20 horas, tem uma nova reflexão estruturada aqui. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta.